E no Aeronotícias de hoje, Grupo Latam e Grupo Abra estão dominando a aviação na América Latina, em um cenário bipolar. Como vai ficar a Azul no meio desses dois gigantes, hein? Já vamos falar sobre isso. E a Europa lança consulta pública para regulamentar o uso de inteligência artificial na aviação. Será que eles já estão pavimentando aí o caminho para a inteligência artificial vir a substituir parte da tripulação? Vamos falar sobre isso também. E uma audiência pública quer impedir fim de aeroclubes em São Paulo e no Brasil e prejuízo para a formação de pilotos, né? Então, isso aí está meio que incontrolável. Os aeroclubes estão acabando, a comunidade aeronáutica está vendo isso acontecer e está fazendo o quê, né? E você que gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Cada like ajuda bastante. O YouTube ele entrega pelo menos para mais 10 pessoas quando você deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos e faça os seus comentários para a gente poder debater as notícias aqui no canal. Muito obrigado, hein, gente? Então vamos lá, ó. Vamos falar sobre a consulta pública, né? Então foi ontem, né, lá na LESP, Assembleia Legislativa, uma audiência pública para debater futuro dos aeroclubes em território paulista, né? O encontro foi no auditório Franco Montoro, visou reunir representantes de aeroclubes, entidades ligadas à aviação civil e lideranças políticas. A ideia é discutir na oportunidade alternativas em meio à insegurança jurídica e à pressão econômica de concessionários do ramo. Pressão econômica, claro, evidente que vai ter, gente. Você tem um espaço destinado a um aeroclube no meio de um aeroporto, isso aí é dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então a concessionária, ela investiu na concessão, não foi para ajudar ninguém, ela entrou porque aquilo ali é um negócio. Então ela investe X e quer ter o retorno do investimento em um determinado tempo. Funciona desse jeito. Em qualquer lugar do mundo civilizado é assim que funciona. Só que na hora de fazerem as concessões, né, a comunidade aeronáutica dormiu em berço esplêndido, ficou olhando, né, ficou observando, não fez nada que pudesse pressionar e que pudesse salvaguardar os interesses do aeroclube ou dos aeroclubes. Os aeroclubes são tão anjinhos assim, tão bobinhos, mocinhos, que não perceberam que obviamente isso aí vai pressionar para as suas saídas, porque o aeroporto é uma área muito nobre e precisa ser explorada. Então, na hora da concessão, tinha que ter um instrumento jurídico lá dentro da concessão antes, não é depois, antes, para poder salvaguardar os interesses dos aeroclubes. Foi feito alguma coisa? Como é que está a bancada da aviação lá no Congresso? Como é que está a bancada da aviação nas assembleias legislativas? Não tem ninguém. A aviação é uma terra que ninguém defende. Ninguém defende a aviação, gente. A aviação está à mercê das decisões de gente que não sabe nada de aviação. Infelizmente é isso aí. A verdade é essa, né? Nós não sabemos nos organizar politicamente para jogar o jogo político, que é assim que se joga, dentro das assembleias e dentro do Congresso Nacional. E aí agora vai chorar. Vai continuar chorando. Por quê? Porque o interesse é acabar com os aeroclubes e, se deixar, vai acabar com todos eles, tá? Todos os aeroclubes vão acabar e, além disso, vão forçar ao máximo para a entrada de empresas internacionais fazerem cabotagem, voos domésticos no Brasil. Se deixar, isso vai acontecer. E aí, ó, nós praticamente vamos nem ter mais empresas brasileiras, porque já pensou empresas europeias, americanas vindo fazer voos domésticos no Brasil? Tem país aqui na América do Sul que já está permitindo. E aí, vai poder fazer? Isso é o fim das empresas aéreas brasileiras da maneira como nós as conhecemos. Aí nós vamos ficar à mercê de serviços aéreos prestados por empresas internacionais. Hoje nós já temos toda a nossa telefonia, empresa internacional. Muitas empresas alimentícias são internacionais. E o controle das empresas brasileiras de aviação já é internacional. Logo, logo, isso aí vai expandir e nós vamos ver empresas internacionais fazendo cabotagem aqui no Brasil. Esse é um movimento que a comunidade aeronáutica está vendo acontecer e não está fazendo nada. É muito blá, blá, blá. Muita gente indo em congresso, muita gente indo em encontro, em atividades só para promoção própria.
fazer algo em relação à aviação, eu não vejo ninguém fazer. Ou às vezes tem aí uma iniciativa isolada, mas que não gera repercussão nenhuma. O negócio virou meio que bagunça e a tendência é piorar. A gente está falando aqui isso faz tempo e cabotagem e o fim dos aeroclubes. Isso aí é uma tendência. Se continuar do jeito que tá, é certo. Vai acabar, os aeroclubes vão acabar e logo logo eles vão colocar cabotagem aqui no Brasil. Deixa marcado esse vídeo que você vai ver o que vai acontecer logo logo. Bom, e aí, gente, teve essa iniciativa, né? Então, a ideia é discutir todas as questões que colocam o setor aeronáutico em risco, ao passo que já estamos estudando, tudo no gerúndio, né? Estudando a elaboração de uma lei estadual que possa servir de base para outros estados, mantendo assim asseguradas as atividades dos aeroclubes em todo o Brasil. Estou torcendo para isso. Será que isso vai vingar? Porque tem muita, né, envolvido aí. Os aeroclubes se multiplicaram na década de 40 por incentivo de Assis Chateaubriand e do então ministro da Aeronáutica Salgado Filho. Hoje o setor, segundo a ANAC, está presente em 33% dos 258 centros brasileiros de instrução de aviação civil. Antigamente, o DAC, que é precursor da ANAC, ele tinha vários aviões que ele distribuía para os aeroclubes. Isso aí não existe mais. Então, cada aeroclube que se vire. Agora, o aeroclube, além de não ter um avião cedido pelo governo, né, ele também não tem a área que estão sendo despejados, né? Também vamos debater regimes de proteção alternativas, de financiamento e de convênios específicos, a fim de garantir a continuidade e a modernização dos aeroclubes. Gente, está falando em modernização, o aeroclube está morrendo, né? Estão morrendo. Pelo menos eles têm que ter uma área para trabalhar, para poder operar, né? Os aeroclubes que eu conheci aqui em São Paulo, quase todos acabaram, foram extintos, né? Impedir o fim dessas unidades é também discutir turismo aéreo, economia, patrimônio cultural aeronáutico, enfim. Então, estamos vendo aí, espero que essa audiência pública tenha ou gere algum tipo de benefício, né? Resultados práticos e não só, vamos ver, né? Lá na COP30, né? O fracasso da COP30, olha só. Estão discutindo uma taxa. A gente precisa de mais taxa, né? O Brasil, poucas taxas, pouco imposto. Então estão discutindo uma taxa de aproximada R$ 3.500 para quem voar de classe executiva. Então, gente, mais uma taxa, né, no lombo para não servir para nada. Você que paga imposto, você paga quase metade de tudo aquilo que você ganha de imposto. Aí o que sobra para você, você ainda tem que pagar escola para seus filhos, que o governo não tem escola que presta. Você tem que pagar plano de saúde, tem que pagar segurança, condomínio do guarda noturno. Ou seja, você, além de pagar quase metade de tudo que você ganha de imposto, você ainda tem que pagar tudo de novo. Tem que pagar segurança, educação, saúde, tudo que é obrigação do governo te fornecer. E ainda você tem que pagar todo mês o IPTU, senão você perde o seu imóvel, e tem que pagar também o IPVA, senão você perde o seu carro. Ou seja, você não tem nem carro e nem imóvel é seu nada. O governo, se você não pagar, o governo toma de você. E mais uma taxinha aí de R$ 3.500 para a empresa, né? Tofe na empresa, porque esse dinheiro vai para o governo, não vai servir para nada. Não vão fazer nada que preste com esse dinheiro. Enfim. Bom, vamos falar um pouco aí da inteligência artificial na aviação, né? A Europa lança consulta pública para regulamentar o uso de inteligência artificial na aviação. Estão abrindo caminho para tirar mais um tripulante do cockpit. A gente já falou aqui, isso aí é uma tendência sem volta, né? Não tem jeito, né? A gente só não sabe quando isso vai acontecer, mas vai acontecer, tá, gente? Não tem jeito. Deve demorar um tempo aí, né? Mas a ideia dos fabricantes e da indústria é implementar isso o quanto antes. O quanto antes for possível, eles querem implementar. Porque para eles isso daí aumenta a segurança, na visão deles, e diminui os custos, né? Então a Agência Europeia de Segurança de Aviação divulgou a primeira proposta regulatória voltada ao uso de inteligência artificial na aviação por meio do aviso de proposta de alteração, que é a tal da NPA 2025-07. A iniciativa visa alinhar o setor aeronáutico ao regulamento europeu, definindo critérios para a confiabilidade dos sistemas de inteligência artificial. O documento disponível para download, aberto à consulta pública por 3 meses, oferece diretrizes técnicas para que a indústria estabeleça a confiabilidade da inteligência artificial, especialmente para sistemas considerados de alto risco, conforme o previsto aí no documento da União Europeia, né?
Esta é a primeira etapa do trabalho regulatório da EASA, que é como se fosse a ANAC da Europa toda, né? Que prevê a publicação de um segundo documento em 2026, com o intuito de incorporar o arcabouço genérico às regulamentações específicas dos diversos domínios da aviação. Então, na prática, o que eles querem fazer? Eles querem regulamentar isso aí, né? Eles tiraram um pouco a manete, deram uma recuada para acalmar a comunidade, né? Acalmar, por exemplo, os sindicatos. Nós não queremos diminuir a quantidade de tripulantes, nós estamos revendo isso daí, vamos estudar melhor. Isso tudo, gente, é para dar um cala-boca, óbvio, né? E aí eles vão devagarinho, voltam, quando você perceber, eles vão lá e fazem o que eles querem fazer. Infelizmente é assim que funciona, né? Então a gente tem que ficar de olho, mas já adianto aí que esse movimento ele não tem jeito de voltar, né? E além disso, aqui na América Latina, o grupo Latam e o grupo Abra estão dominando o mercado de aviação na América Latina. O grupo Abra recentemente incorporou aí, ou está incorporando a Sky, né? E com isso estão se formando um cenário, está se formando um cenário bipolar. E aí, gente, então a indústria de aviação da América Latina passou por transformações profundas desde a pandemia, resultando em um mercado com nova estrutura fundamentalmente diferente, realmente. O processo de falências e reestruturações não fragmentou o setor, mas promoveu uma consolidação que deu origem a uma dinâmica de competição entre dois grandes blocos. A gente tem falando isso aqui já há algum tempo, né? De um lado está o Grupo Latam, companhia consolidada, financeiramente sólida e focada em segmentos premium, mais ou menos, né? Mais ou menos. No Brasil, pelo menos, ela tem expandido bastante e tem dominado também, além do mercado corporativo, tem oferecido as passagens mais baratas, né? E do outro surge o Grupo Abra, um conglomerado que uniu empresas como o Gol e a Avianca. Eles estão se estruturando melhor agora, né? Então não está tão consolidado quanto o Grupo Latam, mas estão vindo forte para concorrer com o Grupo Latam, ampliando sua influência e expandindo sua rede. Recentemente, a incorporação da Sky Airline pelo Abra Group representa um movimento estratégico e amplia sua atuação especialmente no oeste da América do Sul, colocando em concorrência direta com os principais centros da Latam, como Santiago e Lima. A gente está falando disso já faz algum tempo aqui, né? Você que acompanha aqui o Aeronotícias, você está sabendo, você está ligado nesse movimento aí. Outras companhias aéreas da região, como Copa Airlines, que tem uma atuação mais forte lá na América Central, ali, né? Azul, mais no Brasil, e Aerolíneas Argentinas, mais na Argentina, são mais regionais. Desculpa, gente, a garganta ainda não tá boa, mas tá melhorando. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Enquanto eu bebo uma aguinha, deixa o seu like aí, já aproveita, né? Só beber uma aguinha aqui. Pronto. Vamos lá então, Então, a Azul mais regional, aqui no regional, sim, Brasil inteiro, né? Regional que eu falo dentro do Brasil e com voos para Europa, Estados Unidos. Mas a Azul, ela não tem uma capilaridade América Latina, ela não tem muitas empresas para poder alimentar suas rotas vindo do oeste da América do Sul, por exemplo. De países como Chile, como o Peru, a Bolívia, Paraguai, não tem. A Latam já tem. E o grupo Abra, da Avianca e Gol, e agora Sky, chilena, está se formando nos mesmos moldes, né? Então a Azul vai ter que correr, porque senão vai ter problemas, né? Então, a competição entre Latam e Abra vai além da disputa por passageiros, envolvendo modelos econômicos e estratégias de mercado diversas. Latam tem buscado conter a expansão do Abra com aumentos de capacidade e investimentos específicos, por exemplo, em carga, né? Enquanto a Abra aposta na eficiência e preços baixos para democratizar o acesso à aviação. Não vejo desse jeito não, tá? Eu vejo de outra maneira. Eu estou achando que eles estão mais convergentes do que cada um do seu lado. Eu acho que o grupo Abra está tentando seguir os passos da Latam, que é uma grande capilaridade da América Latina e conectando a América Latina e alimentando rotas no Brasil para do Brasil seguir viagem para outros continentes, né? É o que eu vejo, né, gente? Posso estar errado, você não precisa concordar comigo. Comenta aí nos comentários o que você acha, né?
Então esse cenário configura uma guerra fria econômica e de mercado marcada por uma corrida por modernização de frotas, expansão de rotas e alianças estratégicas, mas evitando confrontos diretos que possam comprometer a sustentabilidade financeira das empresas. Sim. A consolidação desta estrutura bipolar tende a estabilizar a indústria regional, promovendo competição e incentivando a inovação, ao mesmo tempo em que impede uma escalada que poderia resultar em prejuízos significativos para o setor. Os grupos estão se consolidando, mas, em compensação, as empresas que estão mais independentes, que estão fora desses grupos, né, elas vão ter dificuldades, principalmente essas que nós falamos. Não tanto a Copa, né, mas Aerolíneas Argentinas, que está ficando isolada, né, e a Azul. Então pode ser que a gente veja aí uma consolidação de outras empresas dentro aqui da América Latina, da América do Sul, para fazer frente a essa estrutura bipolar, que está se mostrando eficaz, está se mostrando que está funcionando, né? E agora vamos ver com o Grupo Abra trazendo mais aviões de fuselagem larga, como o Airbus A330-900 Neo para Gol, e aviões de menor porte como o Embraer E195-E2. Então eles devem aumentar sua capilaridade e focando em alimentar a Gol para sair para voos para outros continentes, né? Vamos ver como é que a Azul, ela vai ter que se mexer, porque ela está saindo de recuperação judicial. Para ela poder se manter no mercado, pagar as suas dívidas, ela vai ter que fazer alguma coisa, não vai poder ficar simplesmente olhando, né? Então vamos torcer, gente. Falar em Gol, a Gol está com processo seletivo. Nós noticiamos aqui ontem 577, eu falei ontem 571, mas 577 novos tripulantes para a Gol, entre pilotos e comissários. E eles estão chamando muita gente. O processo seletivo deles é diferente do da Latam. Se você precisa passar na ANAC, precisa fazer a prova da ANAC, tem uns requisitos diferentes lá, mas se você tem interesse em entrar na Gol, nessa forte expansão que a Gol está promovendo, está fazendo, né, uma grande expansão, manda mensagem aqui, manda um comentário aqui no YouTube ou então lá no direct no Instagram para eu te atualizar como fazer para se tornar comissário de voo na Gol. O processo seletivo está aberto até, o banco de talentos está previsto, está escrito isso até o dia 31 de dezembro. Então não perca tempo, dá tempo de você aí correr e conseguir concorrer a uma vaga de comissário de voo na Gol e até de piloto também. Só que de piloto não dá tempo, se você for começar agora não dá tempo, né? Aí são outros requisitos, você já tem que chegar pronto, já tem que estar de olho numa vaga como essa já bem mais tempo. Então agora de comissário a gente consegue aí te orientar para você correr e de repente conseguir aí pleitear uma vaga, tá bom? Gente, muito obrigado aí por terem assistido o vídeo até agora. O Aeronotícias volta amanhã, um grande abraço e até a próxima. Valeu!